mostrar para vocês o passo a passo de como deixar de ser um RH operacional e se transformar em um RH estratégico. A gente fala que esse RH operacional é um RH que apaga incêndio, é um RH bombeiro, é aquele RH que não planeja, que faz as coisas na correria, que se atropela, ou seja, ao tempo inteiro apagando incêndio. Eu tenho certeza que na cabecinha de muitos está passando a seguinte pergunta, tem a seguinte interrogação. Mas como? Será que isso é possível mesmo? E alguns acabam pensando assim, na minha empresa não é possível, porque os líderes não são bem preparados. Na minha empresa não é possível porque não tem investimento. Ou, não, meu cargo é de analista, eu sou analista de treinamento, eu sou analista de atração e seleção, eu sou analista de remuneração e nunca vou chegar a ser esse profissional estratégico, esse profissional ouvido, esse profissional respeitado. Mas é muito mais posicionamento, é muito mais postura, é muito mais como a gente fala, as perguntas que a gente faz, as coisas que a gente questiona e simplesmente não aceita. Com certeza fica aquela interrogação assim, ok, Ana, mas a empresa que você trabalhou, como era a liderança? Será que a sua liderança te dava apoio? Porque aqui ninguém me dá apoio. Passa na cabecinha de vocês talvez isso. Aqui os líderes não dão valor para a área de recursos humanos. Quero dizer para vocês que eu também já tive líderes que não davam valor para a área de recursos humanos. Pode ser que esteja passando na cabecinha de vocês assim, mas aqui eu apresento meus projetos e não consigo vender, ninguém compra os meus projetos. Eles falam para mim, não é o momento, volta lá para o seu setor e agora não é a hora disso. E aí eu quero dizer que eu também já fui esse RH que apresentava uma série de projetos e não conseguia vender. Eu também já fui um RH, que pode ser que seja a realidade de vocês, de empresas que não têm orçamento dedicado para nós, recursos humanos, que não tem orçamento para treinamento, que não tem orçamento para campanhas de comunicação. Mas o que aconteceu? Chegou um momento da minha carreira em que eu percebi, não dá mais. Ou eu continuo aqui lamentando de que eu não tenho apoio, de que a minha empresa é pequena, ou de que a minha empresa não me valoriza, ou que a minha empresa não compra meus projetos. Eu tenho a opção de lamentar, ou eu tenho a opção de partir para algo diferente. Eu tenho a opção de começar a me posicionar de uma maneira diferente. E foi exatamente isso que eu fiz. Nessa época, eu trabalhava numa consultoria. Era uma consultoria de recrutamento e seleção, era uma grande empresa. Eu tinha que fazer processo seletivo tonelado. Eram muitas vagas que tinham que ser preenchidas muito rapidamente. Ou seja, quando a gente tem uma quantidade muito grande de trabalho para fazer, num tempo muito curto, dá para ser estratégico? Não dava para ser estratégico na minha vida nesse momento. Eu, literalmente, apagava o incêndio. Então a vaga chegava, eu tinha que sair correndo para preencher. Mais outra, e mais outra, e mais outra. Agora é treinamento. Temos que treinar uma equipe de não sei quantos vendedores. Sair desesperado para estruturar um treinamento, para fazer aquele treinamento. Ou seja, o que eu quero compartilhar aqui com vocês, e durante muito tempo, sim, a Ana foi esse RH apagador de incêndio, esse RH operacional, que não planeja, que não organiza, que não faz nada disso. E quando então que veio a virada? A virada da minha vida veio no momento da consultoria de RH. Se vocês quiserem ser estratégicos com a carreira de vocês, não dá para vocês ficarem com conhecimento restrito único e exclusivamente à área de recursos humanos. A gente precisa sim conhecer da área de recursos humanos, mas é muito importante que a gente aprenda da empresa como um todo. E foi exatamente isso que a consultoria me proporcionou. A partir do momento em que eu comecei a querer entender das outras áreas da empresa, foi o momento em que a minha carreira fez, parece que um estralo e começou a tomar um rumo diferente. Porque o profissional de RH estratégico, ele é aquele que consegue discutir, consegue conversar com outras áreas da organização. É aquele que sai da sua cadeirinha de profissional de RH e vai entender o que está acontecendo nas outras áreas. Para quem acha que o caminho é consultoria, quero dizer que na consultoria, tanto quanto dentro de um RH de uma empresa, de uma organização, você vai precisar ampliar o seu horizonte. Você vai precisar
adquirir conhecimento e ter uma postura de perguntar, fazer perguntas poderosas. Essa foi o momento da grande sacada da minha vida. Foi a sacada que eu percebi. Opa, tá na minha mão. Então eu não dependo tanto assim do outro. Eu ficava achando que eu ia deslanchar na minha carreira, que eu ia crescer na minha carreira, no dia que o meu líder olhasse para mim e falasse: ah, essa menina aí, eu quero fazer alguma coisa com ela, quero dar uma promoção para ela, quero dar um cargo para ela. Eu percebi que não era assim. E eu ia deslanchar, que eu ia crescer na minha carreira se eu mudasse o meu posicionamento. Se eu fosse, olhem a palavra que eu vou dizer para vocês, se eu fosse protagonista da minha carreira. E o que é o protagonista? É aquele que faz o papel principal. Então, quem é o protagonista do filme? É o principal, é o personagem principal do filme, é a personagem principal da novela. E com a carreira da gente tem que ser assim. Você tem que ser o protagonista da sua carreira. E foi isso que eu fiz. Falei, então tá bom. Então, a partir de agora, eu tenho que ser protagonista da minha carreira. E eu comecei, então, a trilhar caminhos diferentes, conhecer conteúdos diferentes, me relacionar com profissionais diferentes. Eu entendi que não podia só me relacionar com profissionais de RH. Eu comecei a identificar pessoas que me inspiravam, pessoas que já tinham experiência e que podiam trocar conhecimento comigo. Então eu fui fazendo esse movimento e à medida que o movimento foi acontecendo, eu fui ganhando oportunidades. As pessoas começaram a me chamar, por exemplo, para participar de um projeto. As pessoas começaram a me chamar para participar de uma reunião. As pessoas começaram a pedir a minha opinião. Começaram a perceber que eu tinha conteúdo, que eu sabia do que eu estava falando. A grande virada foi muito mais uma mudança de postura de posicionamento do que simplesmente alguém me dar um cargo, me dar um aumento salarial ou coisa assim. Eu percebo ainda uma distorção enorme dentro das empresas de qual é o papel do RH. As empresas ainda acham que o papel do RH muitas vezes é fazer o papel da liderança, ou seja, é fazer o desligamento de um colaborador, é escolher o profissional que vai trabalhar no time da liderança, ficar fazendo evento, sabe aqueles eventos de Dia dos Pais, Dia das Mães? Aqui no Brasil a gente tem muito isso. Fazer esses eventos sem estratégia nenhuma é conexão do RH. Eu vejo as pessoas, profissionais de RH ainda muito infelizes. Infelizes por quê? Por não serem respeitados, por não serem valorizados. Eu ouço muito profissional de RH falando: eu acho que eu trabalho tanto que eu deveria ganhar mais. Mas dinheiro não cai do céu. A gente tem que se posicionar como um profissional que realmente vale a empresa pagar mais. Eu já falei para vocês que a gente tem que ser protagonistas das nossas carreiras.